Amém, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Muito bom dia, muito bom estarmos aqui adorando ao Senhor, cultuando o nosso Deus que é santo, maravilhoso, grandioso, soberano sobre tudo. E para iniciar o nosso culto, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Salmo 34. O Salmo de Davi sobre a ocasião em que ele se fingiu de louco diante de Abimeleque e o expulsou de sua presença. Salmo 34 vai dizer: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu vos ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos dos justos, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. O povo de Deus aqui é chamado a bendizer o Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom. A palavra diz isso para nós, então traz essa reflexão. Ele ouve os seus filhos e sustenta aquele que nele confia. O louvor não depende das circunstâncias, né? Louvar a Deus não depende de circunstâncias. Davi escreve isso em meio à aflição, mas exalta a fidelidade de Deus. É isso que ele está trazendo. Ele ouve o clamor dos seus, livra os quebrantados e guarda os que neles esperam. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, por esse culto diante do Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, adorado. O Senhor é o único e digno de ser adorado e glorificado neste lugar, Pai. Que nós possamos ter um tempo onde o Teu Espírito possa forjar a nossa vida, o nosso caráter, trazer conforto, consolo e exortação para nossas vidas, para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Jesus, mais parecidos com Jesus, que é o nosso modelo perfeito, que é aquele que morreu, pagou um alto preço numa cruz, para que hoje nós possamos estar aqui, te adorando, tendo livre acesso e podendo te glorificar. Obrigado por todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que o Senhor também possa estar sobre eles através do seu Espírito, que nós possamos ter um tempo agradável ao Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor.
Mateus 18, do 1 ao 14. Mateus 18. Amém? Vamos lá. Primeiro, são 3 textos, né? O primeiro, o maior no reino. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Segundo texto, advertência para não causar pecado. E Jesus continua: mas se alguém quiser cair em pecado, um desses pequeninos, que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, do que ser lançado no fogo eterno com as 2 mãos e os 2 pés. E se seu olho o fizer pecar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os 2 olhos. Tome cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. A parábola da ovelha perdida. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, e ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essas palavras. Obrigado por esse dia, Senhor. Esteja conosco, esteja nos mostrando, Senhor, aquilo que temos que lançar fora, tirar, Pai, da nossa vida, daquilo que tem desagradado, Senhor. Nos mostre, Pai. Nos mostre como melhorar a cada dia, estarmos mais parecidos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as vossas Bíblias também, continuar no Evangelho de Mateus. Agora no capítulo 7 nós vamos estar fazendo a nossa confissão de pecados. Que nós temos de confessar tudo aquilo que nós fizemos, que não é coerente com aquilo que Deus espera de nós. Então, Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 29. A Bíblia vai dizer, Mateus 7, 21 a 29. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Construir sobre o alicerce firme. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo
como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. O que Deus tem nos trazido através desse Evangelho é que Cristo não procura apenas palavras religiosas, não apenas questões religiosas, mas vidas rendidas ao Senhor e obedientes à sua vontade. Nós possamos ter um tempo em silêncio, depois vai ter um momento de louvor, depois nós voltamos e façamos uma oração.
Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua obra de salvação, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pelo alto preço que o Senhor pagou, por colocar os nossos pecados no mar de esquecimento, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos traz o arrependimento, que nós possamos, Pai, dia após dia, sermos moldados, forjados pelo Teu Espírito, convencidos, sermos lapidados, Pai, para que a Tua glória resplandeça sobre a nossa vida, sobre os nossos proceder, os nossos pensamentos, as nossas ações, atitudes, e que nós possamos refletir Cristo, Pai, dia após dia, não como alguém perfeito, porque nós somos falhos, pecadores, mas alguém que tem um coração quebrantado, contrito diante do Senhor, que diante das falhas reconhecemos que nada somos, nada temos, que só a Tua graça, só a Tua misericórdia que nos dá o alento, a esperança, a força, para que nós possamos estar diante de um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão grande. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso momento de ofertório agora. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Provérbios de Salomão, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 9 e o versículo 10. Provérbios 3, versículo 9 e o versículo 10. A Bíblia diz: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Aqui a palavra nos diz que nós honramos o Senhor com os nossos bens, com aquilo que nós temos de melhor, porque tudo que temos vem dele, tudo que temos provém dele, e a nossa adoração também envolve generosidade e confiança. Ofertamos não para aqui conquistar o favor de Deus ou alguma coisa nesse sentido, mas porque nós adoramos. É um momento onde nós possamos ter esse devocional ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Sim.
adoração. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essas ofertas, Senhor. Obrigado, Deus, por cuidar de cada um de nós, por nos dar o sustento, por estarmos aqui, Pai. Obrigado, Pai. Temos só gratidão, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor cuide, Deus, dessas ofertas, que sejam utilizadas da melhor forma possível, abençoe as mãos das pessoas que vão estar guiando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graça e paz, podem sentar. Irmãos, no nosso momento de intercessão, vou pedir que vocês abram a Bíblia em Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Bom, Efésios 6, 18, a palavra do Senhor diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, nesse momento, nessa passagem, Paulo nos instrui a orarmos, né? Vamos fazer, então, pedidos de gratidão, pedidos de intercessão. E quem quiser pode fazer para a gente fazer como igreja esses pedidos e essas orações. Alguém tem algum pedido a ser feito? Eu quero pedir para uma conhecida, o nome dela é Gisele, e pedir pela saúde física, e especialmente pela saúde emocional e pelo casamento dela. Sim, Pietro, você gosta de chuva? Agradecer a chuva. Camisinho. Vó, tá bem? Não, está em recuperação de cirurgia. Recuperando a cirurgia. Como que chama a vó? Marisa. Sim, vó Marisa. Abraça. Prima. Como que ela chama? Prima? Estela. Mais alguém? Tem algum pedido a ser feito? Saulo? Gratidão a Deus por essa semana aqui. Meu sobrinho sofreu um acidente de moto, mas Deus poupou. Qual sobrinho? Meu sobrinho de São Paulo, o São Paulo. Marquinhos. E Deus poupou ele, a vida dele. Ele teve só fratura de costela. Então teve a mão de Deus ali. Tem propósito ali. Pedir pela recuperação dele, né? Sim. Mais alguém? Você fez algum pedido? Ninguém? Só gratidão, Ricardo, pela semana. Viagem, né? Foi uma bênção. Fui e voltei em paz. Semana foi muito produtiva também. Gratidão a Deus. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai amado, querido, estamos aqui na sua casa para te agradecer. Senhor Deus, agradecemos por esse dia de chuva, esse dia que vai ser produtivo para o agro aqui da nossa região, Pai. Pedimos que essa chuva também não tenha causado muitos danos, né, para algumas pessoas, pois tivemos chuvas de pedra. Agradecemos por o Senhor estar conosco sempre, ó Deus. Também queremos te pedir, em especial, pela saúde física e emocional e do casamento da Gisele, Pai. Cuide do casamento dela, cuide do marido dela, cuide da casa dela, Pai. Esteja presente na vida deles. Faça com que eles vejam a luz que o Senhor é, ó Deus. Pedimos também pela Marisa, né, vó do Davizinho, que está recuperando cirurgia, que o Senhor esteja com ela,
auxiliando nessa recuperação, que ela possa ter a sua saúde estabelecida e voltar a todas as atividades como antes, ou até melhor, Pai, após essa cirurgia. Também te agradecemos pelo aniversário da Estela, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vidinha dela, essa menina. Pai, também temos uma grande gratidão pela vida do Marcos, que passou por um acidente e está bem, ó Deus. Também pedimos que o Senhor esteja com ele na recuperação dele, ó Deus, que ele possa ter a sua saúde restabelecida, Pai. Também te agradecemos pela viagem do irmão Bruno, que foi uma longa viagem aí, com uma semana fora, e conseguiu voltar para a sua casa, nas mãos do Senhor, Pai. O Senhor acompanhou ele o tempo todo, e que o Senhor também acompanhe as próximas viagens, ó Deus, como o Senhor tem feito. Te agradecemos por mais esse dia, por esse domingo, em que temos aqui a oportunidade de louvar o Teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, no nosso culto. Te agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Em pé, nós cantamos essa música como uma oração semana passada e vamos cantar novamente. E você cante essa música realmente declarando e com fé sobre a sua casa, sobre a sua família.
Senhor é quem está cuidando da nossa família e que nossa família é para o Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo cada esposo, esposa, cada filho, cada família aqui. Que os lares dos irmãos aqui, de cada família, possa refletir a graça, o amor, a bondade, a harmonia que o teu Evangelho traz. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Crianças. Crianças podem vir aqui. Muitas crianças aí. 10 crianças. Então nós vamos orar com as crianças aqui, abençoando, pedindo que Deus conduza esse tempo. Vamos orar, crianças, juntos? Então vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigada por este dia. por esse dia. Fala comigo Fala comigo através da tua palavra. através da tua palavra. Usa a tia Aline Cura-te, Aline, com sabedoria, com sabedoria, com graça. com graça, Que teu Espírito Santo que teu Espírito Santo esteja conosco. esteja conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora tem que ser. Graça e paz. Amém? Que bom. Estamos aqui num dia chuvoso, um dia frio, mas adorando ao Senhor. Que bênção. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Nós iremos ler até o versículo 33. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Ao longo da história humana, o relacionamento entre homem e mulher tem sido distorcido. Qual é o papel, qual é o lugar da mulher? A filosofia grega antiga, desde Aristóteles, o Aristóteles mesmo pensava assim, depois os seus seguidores e outros escreveram em nome dele, infelizmente entendiam a mulher como um ser inferior ao homem. Você acredita? Nem tudo na filosofia é bom assim como a gente pensa. A filosofia grega, que é um dos fundamentos, do pensamento, mas o pessoal da filosofia lá achava que a mulher era inferior ao homem, inferior por sua natureza, que ela deveria estar totalmente e sob a autoridade do homem como um ser inferior. E aí o mundo andou, os anos passaram, e na metade do século XX surgiu uma resposta: poxa, então a mulher é inferior, todo esse sistema de patriarcado ao longo dos anos, que o homem é superior à mulher, veio o feminismo, com a ideia, não. No começo, o feminismo clássico tinha alguns interesses que são legítimos. A mulher ter direitos civis, a mulher poder votar, a mulher poder receber um salário digno. Esses eram objetivos legítimos e que nós devemos defender isso, mas sempre de uma ideologia
não é muito clara, surge radicalismo, distorção. Aí vem o feminismo radical. É filho do feminismo clássico. O homem, o problema é o homem. O problema é o machismo. O problema é o patriarcado. Então nós não temos que melhorar as coisas, nós temos que acabar com essa autoridade, nós temos que inverter a pirâmide. E a gente já sabe o que aconteceu com tudo isso. Hoje em dia você ser homem é já afrontoso. Testosterona é proibido. Homem com posicionamento, os homens têm que ser tipo aqueles mas não é, sabe? É uma moda assim, principalmente a cultura coreana lá, aquele pessoal, os meninos não parecem mais meninos, chamado de androginia, né? Parece, mas não é. Tipo, sabor homem, né? Que o pessoal fala. Então você olha assim, a roupa é de mulher, serve de homem também, pode fazer maquiagem e tal. E as mulheres, por outro lado, então, por causa dessas distorções entre qual é o papel ou qual é a dignidade do homem e da mulher, entraram por uma outra via. A mulher, para vencer o sistema, começou a se posicionar como homem. Então tem que bater de frente, tem que se impor, tem que... Você já sabe o que tem que ser. Ou seja, uma confusão que não resolve nada. Então, desde Aristóteles até o feminismo e os nossos dias, as pessoas, homens e mulheres, têm grande dificuldade de entender qual é o meu lugar no mundo e como eu me relaciono no casamento, especialmente, que é o assunto que nós vamos tratar. Então, nós não queremos seguir nem a filosofia, nem as ideologias modernas, seja feminista ou qualquer outra. Nós queremos aprender com a palavra de Deus. E diante de textos difíceis assim, o pregador ele tem algumas opções. Esse texto não é difícil, ele é claro. Ele só é difícil por causa do nosso tempo e por causa do coração pecaminoso nosso. Ele tem opções: te agradar e dizer o que você quer ouvir, que todo mundo está falando, distorcer o texto. Uma opção melhor, pular. Não vamos falar desse assunto, vamos pular. Mas como a gente expõe a escritura aqui, não tem como pular, né? Vocês iriam pensar, poxa, Renan está com medo de pregar isso? Ou simplesmente pregar fielmente o texto e deixar o resultado com Deus. Quero tentar fazer isso, meus irmãos. Então, é isso que Paulo vai falar para nós aqui, nesse texto que nós vamos ler. Não é filosofia nem ideologia. É uma outra perspectiva que a gente tem. É um outro padrão que a gente tem. E é o padrão do senhorio de Cristo, da obra de Cristo, tanto na vida do homem, quanto na vida da mulher. Isso vai organizar, vai orientar, vai harmonizar o relacionamento entre homem e mulher. Então vamos ler o texto. Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo a seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério.
refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Santo Deus, obrigado por mais esse tempo que temos aqui de adoração e também de edificação. Que o teu santo e poderoso Espírito fale aos nossos corações, transforme a nossa mente, nos dê o entendimento correto da tua palavra. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Domingo passado eu fiz uma exposição aqui só no versículo 21, o fundamento para tudo aquilo que eu vou falar hoje. Então, se você faltou, não está gravado, você perdeu. Mas o fundamento para tudo que Paulo vai dizer aqui, das responsabilidades da esposa e da responsabilidade do esposo, depois dos filhos, servos e senhores, nós podemos apropriadamente conectar com o que ele diz no versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E o fundamento que nós colocamos é isso. Quando nós entendemos quem Cristo é, que ao sermos chamados para a vida nova nele, nós não vivemos de modo independente, arrogante, altivo. Pelo contrário, nós vivemos de modo interdependente, nós vivemos de modo humilde, e nós devemos expressar essa nova vida que Jesus nos deu, pelo exemplo do próprio Cristo, que não chamou ninguém para se achar o máximo. Então, tudo que nós vamos ver Paulo dizer aqui, não é para o marido se achar o máximo e a esposa se achar o mínimo, nem o contrário, a mulher se achar o máximo e o homem se achar o mínimo. Não, porque o exemplo de Jesus é o exemplo do amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que é humilde, que é manso. Eu não vou falar tudo aquilo porque não vai dar tempo. Então, esse é o fundamento de toda a sujeição do cristão, é o exemplo do próprio Cristo. E quando você pensa em sujeitai-vos uns aos outros, e a aplicação vem logo na sequência, no contexto da família, do lar, Paulo dirige a ordem para a esposa. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu próprio marido. Essa palavra, esposa, sujeite-se ao marido, dá calafrios. Eu sei, é difícil, né? Mas não deveria ser, porque nós entendemos a palavra sujeição de uma forma já distorcida, corrompida, porque nós nos sujeitamos várias vezes, em vários momentos, em contextos. Por exemplo, você chega para fazer uma consulta, você passa por uma espécie de sujeição. Você chega lá no consultório, você não chega mandando. Você tem que esperar a sua fila, você se sujeita às regras daquele consultório. Esses dias eu fui no consultório aí, e aí tinha 4 pessoas. Aí chegou uma moça e queria tirar uma dúvida enquanto a atendente estava atendendo o outro. A atendente, gentilmente, mas de modo firme, falou: espera a sua vez. A gente não gosta disso. Você vai ao mercado, você também tem que respeitar as regras do mercado lá. No trânsito, você precisa se sujeitar às leis do trânsito. No país que nós vivemos, nós nos sujeitamos às leis do nosso país. Então, no seu emprego também, você não faz o que você quer. Você tem regras e tem pessoas que você tem que se submeter. Isso vale para homens e para mulheres também. Só que aí quando entra no casamento, aí é tudo. Aí Paulo cometeu uma gafe aqui. Isso aí foi Paulo. Não, Paulo não cometeu nada de gafe. Ele foi inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, para dizer exatamente isso para nós e para as mulheres aqui nesse primeiro ponto. Então, o fundamento é que nós nos sujeitamos como cristãos uns aos outros
e em uma reflexão muito prática sobre a vida real, nós acabamos nos sujeitando uns aos outros aí nos contextos da vida. Mas então vamos pensar, eu estou pulando algumas coisas aqui para o tempo dar certo. O tema dessa reflexão é: famílias transformadas e orientadas pelo senhorio de Cristo vivem em harmonia. É o tema macro que eu anunciei semana passada, a grande ideia, desculpe. E eu só vou adaptar ela porque eu não vou falar sobre os filhos hoje. Cônjuges transformados e orientados pelo senhorio de Cristo vivem em harmonia. Se entendermos isso, nós vamos resolver alguns problemas. Não todos, mas vamos começar a resolver alguns problemas. Tem duas posições sobre esse texto. A primeira posição é a posição do complementarismo. Então, homem e mulher foram criados para completar um ao outro. Essa é a posição tradicional, reformada. É a posição que eu acredito ser mais coerente com o texto bíblico. Deus criou o homem e mulher e eles têm papéis diferentes. Então, eles se complementam. O marido exerce uma liderança amorosa, a esposa se submete voluntariamente. E ambos são iguais diante de Deus. Essa é a posição complementarista. A outra posição é o igualitarismo. É a posição evangélica contemporânea. A maioria das pessoas pensam assim. Enfatiza que a mutualidade é plena. Então pega o versículo 21 e fala: já que esse aqui é um princípio cristão, então nas relações pode inverter a ordem. Paulo falou que a mulher deve sujeitar, mas vamos pegar só o 21 e vamos aplicar aqui para o restante. Então o homem tem que se sujeitar à mulher e a mulher tem que liderar o homem. Entende que os papéis eles são condicionalmente culturais. Então, dependendo do tempo, muda. Quem sabe daqui a 500 anos é o filho que vai estar mandando. Ou mas já está, né? Desculpa. O filho que vai estar mandando na família. Por que muda os papéis? Não, daqui a 500 anos, não. 100 anos vai ser o pet. O pet vai ser a autoridade máxima da família. Já está quase, né? Esse entendimento de que, do ponto de vista de Deus e do ser humano que Deus criou, as coisas mudam, não faz sentido. Deus é um Deus que criou as coisas, criou o ser humano, criou o mundo com uma ordem, com um propósito, com papéis, e que quando nós nos desviamos disso, nós lascamos com tudo. Nós começamos a estragar aquilo que Deus fez, que é bom. Então, essas duas visões. A visão que nós defendemos é a visão do casamento redimido por Cristo. Os papéis continuam sendo exercidos como a Bíblia ensina. Isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma loucura. Falar isso é uma loucura. E só quem vai poder aceitar isso aqui que eu vou dizer é um crente e uma crente de verdade. Porque um não crente não vai concordar. Ele não pode concordar mesmo. Ele não tem o Espírito Santo, ele não foi redimido por Cristo. O que nós devemos pensar e a bandeira que nós devemos levantar é essa: que cristãos devem viver assim. Se você não é cristão, tá bom, vive do seu jeito, vai, colhe as consequências. Mas se você é um cristão, esse é o padrão de Deus para o seu casamento, para a sua relação com o seu cônjuge. Então, Paulo vai falar aqui de deveres. Deveres da esposa e do esposo. Então isso aqui não é para você ouvir e exigir do outro. É para você ouvir e cumprir. E o dever da esposa é esse: se sujeitar ao seu marido. O que não é sujeição? E aí depois eu vou falar o que é sujeição. Quando nós lemos lá Gênesis 1, 27, o que diz lá o texto? Deus criou a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então a sujeição da mulher
mulher não implica em que ela é diferente na questão ontológica. O ser, enquanto ser, qualidade de ser, as propriedades mais básicas do ser. Essa palavra ontologia do ser. Não, ela é igual. Do mesmo modo que o homem é imagem e semelhança de Deus, a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher refletem Deus. Eles têm a mesma essência enquanto ser humano e também têm a mesma dignidade. Todo ser humano, apesar e depois da queda, ainda assim carrega a imagem e semelhança de Deus, distorcida pelo pecado, mas carrega. E por isso ele é digno, deve ser respeitado. A sujeição que Paulo fala aqui também não é uma sujeição de gênero. Só porque ela é mulher, ela tem que se submeter ao homem. Ela é do sexo feminino, então ela tem que se submeter ao homem. Não, porque a palavra que Paulo usa aqui não é a palavra fêmea. A fêmea se sujeite ao macho, que dá a ideia de sexualidade, de gênero. Mas ele usa a palavra esposa e marido, para mostrar que essa sujeição não tem a ver com o sexo, tem a ver com aquele contexto, com aquela configuração familiar. Ela também não é universal. Porque é mulher e porque é casada, ela tem que se submeter a todo homem, e homem casado no sentido que ela tem que abaixar Cristo e respeitar. Chegar um homem casado, a mulher não tem vez, não tem voz. Não é. É ao seu próprio marido. Obviamente que nós nos sujeitamos e nos submetemos dentro dos contextos, como eu já disse antes. Então ela não é universal. Esposa, você não tem que se sujeitar a todo homem. Tem que se sujeitar ao seu marido. E também ela não é incondicional. Tudo que o marido diz eu tenho que cumprir. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, o que acontece? Os apóstolos estão pregando. E eles são presos, e o pessoal fala para eles: não estou falando para vocês pararem de pregar. Para de pregar, hein? E aí o apóstolo Pedro responde o seguinte, se não estou confundindo o nome aí, mas é Pedro. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Então a sujeição da esposa, a submissão da esposa, ela não pode ir contra aquilo que é ordem divina. O marido não pode exigir que a mulher cometa pecado, que a mulher faça coisas contra a lei. Então, o marido comete um crime e a mulher tem que ser cúmplice. Não. O marido não teme a Deus e quer fazer coisas que não agradam a Deus, e a mulher, não, eu tenho que ser submissa. Não. Em primeiro lugar, convém obedecer a Deus. Nessas poucas palavras que eu compartilhei com vocês aqui, já dá para perceber que a sujeição que vocês ouviram falar não é essa bíblica. É um espantalho. Não é isso que a Bíblia ensina. Que a mulher tem que se submeter de qualquer maneira. Tem critérios. E por último, Gálatas 3:28, Paulo vai dizer: em Cristo não há judeu, nem gentio, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Paulo está falando ali sobre a salvação, que Deus não faz distinção entre essas categorias que nós fazemos. Então, em nada se sujeitar é ser menos. A Bíblia não vai dizer isso. Se sujeitar é obedecer à ordem de Deus, aquilo que Deus mesmo diz na sua palavra. E como que Paulo qualifica isso? Paulo qualifica assim, como ao Senhor. Uma mulher que não se submete ao Senhor, uma mulher que não teme ao Senhor, uma mulher que não é crente,
nunca vai conseguir seguir o padrão bíblico. É impossível. Porque é como ao Senhor. E como nós nos submetemos ao Senhor, e uma mulher cristã se submete ao Senhor? Ela se submete de modo consciente. Porque ela sabe que o seu Salvador é bom, é amoroso, entregou-se por ela. Então ela o faz porque sabe que esse é o melhor caminho. É de modo voluntário. Não é obrigado. Deus trabalha no coração e você tem vontade de amar Ele, não é assim? E é espiritual. É uma sujeição espiritual. Paulo deixa muito claro que o assunto da sujeição não é um assunto apenas de quem é maior, quem é melhor, de hierarquia. Nunca foi isso. Fica claro aqui que o cabeça é o marido. Porque o texto diz: porque ele é o cabeça da esposa, como Cristo também é o cabeça da igreja. Então a liderança do lar é do homem. A autoridade do lar, em última instância, é do homem. Nossa, que difícil ouvir isso. Mas é isso que a Bíblia diz. E a mulher tem que se submeter, não de qualquer forma, mas como ao Senhor. Tem um comentarista, William Hendricks, que ele diz assim: Paulo aqui está elevando a dignidade da mulher, porque ele coloca a mulher como alguém que não responde apenas ao marido, mas que responde diretamente a Deus. Todas as outras propostas para as mulheres eram que elas tinham um intermediário e não poderiam ter voto, vez, autoridade sobre si mesma, e nem buscar a Deus, mas tinha que ficar debaixo da tutela do marido. Aqui não, aqui a ordem é invertida. Por que você deve se submeter? Porque você se submete antes de tudo ao Senhor. A mulher cristã, ela vai prestar contas da sua vida, não em primeiro lugar ao marido, mas em primeiro lugar ao Senhor. Ao Senhor. Além disso, Paulo usa essa analogia, como a igreja está sujeita a Cristo. Agora imagine, irmãs principalmente, que eu estou me dirigindo a vocês. Uma igreja que acha que seu cabeça não entende de nada, não sabe de nada e não tem autoridade nenhuma. Não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo confia nele e se alegra nessa liderança dele. Então, na aplicação, a submissão cristã da esposa não é inferioridade, não é opressão, não é apagar a sua identidade, mas é uma expressão de fé verdadeira. A mulher que se submete, ela não é menos porque se submete. Ela é mais fiel a Deus e mais feliz em Deus, porque essa é a ordem de Deus. Agora eu sei que isso é um grande desafio, e só Deus vai poder agir no seu coração. Porque quando vocês, irmãs, entenderem isso, que Deus colocou o homem para liderar no casamento e na família, você vai cumprir o seu papel. Você vai se alegrar em Deus por cumprir o seu papel. E até as coisas se encaixarem, não é fácil. Mas é assim que tem que ser. Essa é a ordem de Deus. E agora, o que eu faço? Acho que eu tenho que acabar nesse ponto aqui, né? Acho que eu vou acabar aqui. Semana que vem eu falo para os homens. Pode ser 27 minutos, eu falei. Então tá. Eu vou fazer algumas aplicações que eu faria no final. Mas eu vou pular para o final aqui.
pergunta que a mulher deve fazer. A pergunta que a mulher deve fazer depois desse texto aqui: como que eu posso fazer isso? Me submeter ao meu esposo? Porque Deus manda eu fazer isso. Como que eu posso fazer isso? Lembrando tudo aquilo que nós vimos já no contexto dessa passagem, que os dias são maus, lembra nossas últimas mensagens? E que o cristão deve buscar viver com sabedoria, aproveitando cada oportunidade, buscando entender qual é a vontade de Deus. E aí depois Paulo vai chegando no finalzinho aqui do capítulo 5, nesses versos que nós vimos antes, e ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Só uma mulher cheia do Espírito Santo vai conseguir se submeter. Mulheres, e eu escrevi isso para não cometer aqui, mulheres que não se submetem em nada, que por quase toda a vida vivem dando uma de chefe ou chefona, que se recusam a baixar a guarda, o tupete, querem se impor, seja pela manipulação emocional, pela indiferença, ou às vezes pela força, são as que mais sofrem. São as que mais sofrem. Ah, mas eu consigo, eu estou fazendo do meu jeito. Sofre. Sofre. Porque não foi assim que Deus criou a mulher para ser, especialmente no casamento. Irmã, confie em Deus. Deus sabe o melhor para você. Eu não sei, o seu marido não sabe, o feminismo não sabe, os filósofos não sabem, mas Deus sabe. E que Deus te ajude. Eu falei muita coisa aqui, pulei outras também. Mas o texto é claro, o texto não é difícil. Não é para você liderar o seu esposo. Não é para você mandar, é para você ajudar. É para você ser uma auxiliadora. E um homem sábio sabe ouvir a esposa. Não é para você se anular. É para você ser a mulher que Deus quer que você seja. E a sua família, o seu casamento, os seus filhos e o mundo verão esse milagre que só Deus pode fazer. Fará muito mais sentido o que eu disse até agora, semana que vem, que nós vamos pegar, quer dizer, Paulo vai pegar nós, Deus vai pegar nós aqui, os homens. Então tem coisas que eu separei para falar em complemento na parte dos homens que tem a ver com as mulheres, mas eu vou parar por aqui para o nosso tempo não se estender. Esposas, sujeitem-se cada um a seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Aí eu vou aplicar só a grande ideia. Esposas transformadas e orientadas pelo senhorio de Cristo vivem em harmonia no seu casamento. Cumprem o seu papel. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esse tempo de reflexão na tua palavra, um assunto que é um assunto desafiador, mas que nós temos orientação na tua palavra para nós. Que o Senhor ajude as irmãs aqui, as esposas, a entenderem tanto a sua dignidade, o seu valor, quanto também o seu papel no casamento, na família. Que o Senhor ajude que cada mulher aqui, irmã, se aproxime cada vez mais do Senhor, tema o Senhor cada vez mais, ame o Senhor cada vez mais e se sujeite ao Senhor cada vez mais, para que a vida delas, o casamento e a família sejam um reflexo da obra de Jesus, o senhorio de Cristo. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
rapidinho, então eu não quis extrapolar no tempo aqui, também não quis adiar a reunião para outro dia. Vamos orar e finalizar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esse Pai querido, Pai amoroso, que a graça de Jesus Cristo, essa graça maravilhosa e merecida, que a presença consoladora e encorajadora do Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, seja com todos nós, nesse dia, durante essa semana, todos os dias, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, uma boa semana. Vamos fazer um break para